vivo. Cuca, aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do resultado, né? Para muita gente era um jogo para embalar o time, né? Depois daquela vitória fora de casa. Se você ficou satisfeito com o desempenho e também do Borja, né? O que você achou desse gol do Borja depois de marcar somente na estreia? Bem, lógico que o resultado foi o mais importante, você vencer. Esse tipo de jogo é o que mais me incomoda, mais me preocupa ao longo do dia, ontem. Você vem de um jogo de um grau de concentração enorme, como tem que ser, geralmente. E quando você vem com um jogo em casa com o Atlético, o torcedor, o próprio jogador, todos eles não se preparam para ter uma dureza, um osso de pescoço igual foi o jogo de hoje. Todo mundo pensa, hoje é dia de fazer 2-3-0, o Atlético está em último, tomou 9 gols fora de casa em 3 jogos, fez só 1, é jogo fácil. E nós conversamos, nós pusemos na preleção, fizemos ontem no treinamento. Tudo isso que iria acontecer no jogo. É um time que joga muito fechado e explora muito o contra-ataque. Então, não vai aparecer a velocidade do meu time num jogo como esse. A menos que se saia na frente. Vão ter que ter outras nuances no jogo para que você faça o gol. Uma jogada individual, uma parede, um pivô, uma tabela rápida. E nós não estávamos conseguindo no primeiro tempo. Tivemos muita dificuldade em encontrar o espaço para chegar ao primeiro gol. Até a atitude nossa precisava melhorar. E no segundo tempo, apesar de nós não termos feito gol, melhorou. Criou mais chances de gol, mais oportunidades. Eles tiveram uma clara também. Eu acho que nós merecemos ganhar de 1-0. Cuca. O Borja, eu estava vendo, é o jogador mais ovacionado que teve pela torcida. Ninguém mais do que o torcedor está querendo, está empurrando, está ajudando o Borja. E ele fez o gol que nos deu a vitória, né? Tem coisas que a gente tem que melhorar, a recomposição para não ficar o time tão espaçado, as linhas jogarem perto. Então esse tipo de coisa a gente tem que trabalhar ainda em cima, não só dele, né? De outros jogadores também, para a gente melhorar. Cuca, esse é o tipo de jogo que você vai encontrar muito, né? Adversários bastante fechados aqui no Allianz Parque. Talvez falte ainda na sua volta esse tipo de jogo para você dar o entrosamento, de chegar naquilo que você gosta, pela dificuldade que você vai encontrar daqui para frente. Sim, o Tucumã foi parecido com isso. Eles tinham um contragolpe rápido assim, e nós também a gente tem que entender que a montagem do time hoje não era um time pegador, um time que ia roubar a bola do adversário, porque nós não tínhamos nenhum volante jogando. A dupla de volantes é o Tietê e o Jean, que malemar são o segundo, gostam de jogar, isso é bom. Então é natural que você não tenha aquela compactação na roubada de bola em cima do adversário. A gente teve dificuldade nisso, não tivemos assim a referência, né, de ter aquele pivô para um jogo desse tipo também, que é muito importante. E mesmo assim a gente venceu e fizemos principalmente uma boa segunda etapa. Cuca, você tem aí testado a equipe nesses jogos do Campeonato Brasileiro, visando essas competições de mata-mata, quando você não tem, digamos assim, a oportunidade de uma recuperação a médio e longo prazo, né? Ao contrário do que acontece no Campeonato Brasileiro. Partindo desse pressuposto, e contando que quarta-feira que vem tem Copa do Brasil, como é que você imagina o time para domingo? Vai descansar um pouco para ter gás na quarta? Não é o caso hoje, né? Você não fez teste nenhum com ninguém. Nós pusemos o que a gente tinha de melhor. E mexemos no entender nosso, o que a gente podia. O nível é muito similar, um e outro jogador, mas a gente pôs o que tinha de melhor, né? Você jogar numa intensidade como jogou domingo, hoje você não conseguiu, nós não conseguimos jogar. O Dudu já voltou um pouco, agora para o outro jogo a gente vai ter o retorno do William, não sei se vai ter o retorno do Thiago, daqui a pouco tem a estreia do Bruno, então a gente vai ficando mais fortalecido, né? E dos últimos jogos a gente tem vencido, que é importante. Dos últimos 4, à exceção do Clássico na Vila, nós vencemos 3, visto de uma forma vai dando uma confiança maior para todos.
Cuca, até nessa função de primeiro volante, né? Você está aguardando aí o Thiago Santos, mas uma contusão muscular sempre preocupa, né? Para esse jogo contra a Ponte Preta, e já pensando um pouquinho mais para frente, caso ele não esteja ainda à disposição, você pode ainda pensar um outro jogador em virtude dessa dificuldade que você teve em relação a não ter um substituto ideal e natural no time, Cuca? Hoje, quando nós tínhamos o jogo já com a vantagem, nós lançamos o Luan mais uma vez, mas todos sabem que o Luan não é volante, ele é um zagueiro, mas sabe fazer aquilo ali numa necessidade como ele fez hoje, mas não é o ideal para uma partida inteira. Vamos esperar amanhã, analisar tudo que a gente tem que analisar, para depois definir o que de melhor a gente faz para domingo, fazer um outro grande jogo e, se Deus quiser, vencer mais uma vez. Cuca, é até meio clichê falar dessa questão do calendário, tantos jogos, um seguido do outro, mas acho que um dos pontos fortes do seu trabalho aqui também no Palmeiras é o tanto que você consegue mobilizar o time, né? Semana passada, do jogo da Bahia, vocês foram antes, isso desde o ano passado. E antes da sua chegada, muito se falava desse poder de convencimento e de mobilização para os grandes jogos do Palmeiras que faltou em determinado momento. Nesse período que você pouco tem para treinar, de fato, o time, recupera jogador e joga, recupera e joga. O quanto a mobilização do técnico ou a forma como você mobiliza o time é fundamental para esses jogos que você tem que mudar a chave, mata-mata, Campeonato Brasileiro, Libertadores? Não, o que eu faço? Eu recupero o jogador da melhor forma, ele ficando brabo ou não. Se eu tiver que ir 2 dias antes, para o jogador se preparar para o jogo, eu vou para qualquer lugar. O clube me dá essa condição, que não são todos que têm. Se nós tivermos que treinar sábado, domingo, nós vamos treinar, tudo para melhorar, né? O atleta profissional hoje, ele sabe que o repouso, a alimentação faz parte do treinamento. Às vezes é mais importante do que o treinamento. O jogador tem que jogar descansado, o jogador tem que jogar com tesão. E se ele estiver cansado, fadigado por uma questão ou outra, ele não vai render. Então nós, não só o treinador, mas a fisiologia toda, o Palmeiras entende que a gente tem que recuperar e pôr aqueles que estão na melhor condição para cada jogo. Cuca, 2 perguntas. Primeiro, eu queria que você falasse sobre o Guedes, que acho que nessa sequência que você citou dos bons jogos do Palmeiras, talvez ele tenha sido o melhor jogador. Queria que você falasse como é que foi esse trabalho de recuperação, ele não vinha tão bem. E segundo, você hoje jogou com o Tietê e com o Jean, mais ou menos parecido com uma característica parecida com o que você usou no passado quando era Moisés e Tietê. É uma possibilidade também você pensar, às vezes, principalmente em jogos em casa, sim, usar mais vezes essa formação, lembrando um pouco 2016? Sim. Mas eles ainda não estão no ponto. Nem o Tietê, nem o Jean, muito menos o Moisés, nem o Guedes. Eles ainda vão evoluir, eles estão evoluindo. Hoje eu estava mostrando para eles a nossa evolução em relação ao primeiro jogo, e ela está acontecendo nitidamente, é natural. Então isso é bom, se trabalhar em cima dessa evolução. Vão ter dias que as coisas não vão fluir como a gente imagina. Hoje foi um dia desses, a gente não fez um grande jogo, mas fez um jogo para vencer. E é jogo perigoso, esses jogos é que mais nos preocupa, ser esse tipo de jogo. Você joga com um franco atirador e um time organizado, um time rápido, um time leve, que se faz 1-0 na frente, a paciência do torcedor diminui e você se vê louco para empatar e virar. Numa rodada em que a gente está vendo aí que muitos tropeçaram, a gente está subindo aí muitas posições, o que é importante também. Ô Cuca, queria voltar um pouquinho no Borja. Você falou aí do ajuste que pretende fazer para ele soltar, acertar as linhas, para, enfim, ele se encaixar, né, técnica e taticamente dentro da equipe. A gente não convive diariamente, a gente não está no vestiário com ele, mas a impressão que passa, eu quero chegar no lado emocional, a impressão que passa é que emocionalmente ele olha e parece que não está se sentindo à vontade, diferente do Guerra. Sim. O Guerra parece que nasceu aqui nas Perdizes. Ou domina. Não é? Ou domina. Ele é muito introvertido. Você tem essa preocupação do emocional, como é que está isso? Mas é o perfil de cada jogador, a gente não pode querer que todos sejam da mesma forma. Ele é assim, como você falou. Por mais que a gente converse, busque o contato com ele, o que é natural, ele tem o perfil dele, a personalidade dele, e a gente tem que entender. Cuca, o Palmeiras, se eu não me engano, está há quase 1 ano sem perder aqui na Arena, né? Quanto isso traz de confiança para a equipe toda vez que vem jogar aqui? 24 de julho, né? Foi. É isso, né? Eu lembro.
A gente perdeu, é lógico que é a nossa casa, nós temos uma força muito grande de jogar em casa e isso é importante para nós, né? O ano passado nós fomos precisos aqui, vencemos quase todos os jogos, né? Exceção de um ou outro, e é muito bom a gente jogar aqui e se sentir fortalecido com o torcedor. Cuca, boa noite. Boa noite. Nós vimos hoje a publicação do Bruno Henrique no BID, né? Documentação regularizada. Eu queria saber como é que ele está fisicamente e se você já tem alguma previsão de quando pode ser feita a estreia dele. Está pronto, já vai jogar domingo. Mentira. Mentira, era o que a gente queria. Estava de férias lá nos Estados Unidos, né? Mas que eu vou dar uma falada com ele, eu vou. Estava lá nos Estados Unidos. E quando eu jogava, uma vez o Filipão chegou e perguntou para mim, eu estava 30 dias parado. Não estava bem. E o Filipão perguntou para mim, como é que você está para jogar? Eu falei, pô, estou ótimo, pode me pôr. Pô, fiz 4 gols naquele jogo. E não estava bem. Fazia um mês que eu não jogava. Então, tem jogadores que gostam de desafios, de superação. Mas hoje a gente tem que ter um cuidado maior. Principalmente nessa sequência de jogos, você não expor um jogador que não está no ideal dele, sob risco de você ter uma lesão. Mas pelo que eu conversei com o Bruno, ele logo vai estar jogando. Não sei de domingo, né? Mas... Cuca. E a Copa do Brasil ele não pode jogar. Então nós temos uma turma que pode jogar a Copa do Brasil, outra não pode jogar Libertadores. E isso faz com que a gente dê uma mexida no elenco. Boa noite, Cuca. Tudo Boa bem? noite. Você falou que o time ainda não está no ponto há pouco. Sim. Qual estágio, quanto mais de tempo você acha que o time vai pegar aquela regularidade que você vem falando que falta, aquela consistência? E a questão do time não ter conseguido matar o jogo, não ter tido um final de jogo mais tranquilo. O trabalho vai persistir em cima disso? Não, é gostoso porque cada um pensa uma coisa, né? Isso aí você não tem como dizer, né? Agora a gente está evoluindo. E sempre que você está no trabalho em evolução, você tem que dar continuidade para aquilo, corrigindo os erros que você tem. Hoje eu acho que a gente podia ter sido um pouco mais, ter uma concentração um pouco maior no jogo, principalmente no primeiro tempo, mas acontece. Então, com o tempo, o entrosamento, as vitórias vindo, eles vão crescendo. Eu estou contente com eles, mas eles ainda vão evoluir mais. E a gente tem uma esperança de que jogo a jogo a gente vai melhorando. Cuca, voltando aqui, você já disse várias vezes, né? Muitos jovens que estão no Palmeiras é para um Palmeiras futuro, né? Sim. No Palmeiras de hoje. Sim. Saiu a informação hoje da Espanha que o Barcelona B poderia ter aí o Vitinho por empréstimo, pelo menos por uma temporada. É um jogador onde o Palmeiras está investindo, ele está criando corpo, massa. Queria que você falasse a respeito. Há a possibilidade mesmo? Já foi comunicado disso? O que você pensa de um jogador ser emprestado? Sim. Eu já ouvi alguma coisa a respeito disso, eu acho ótimo para o jogador e para o clube. Ele, se ele vai para um Barcelona B, nós não temos aqui os Bs. E ele não joga hoje no time, porque a gente tem outras opções, mas ele tem treinado relativamente bem, né? Lógico que tem que ver jogo. Tem jogador que é de jogo. Você não consegue pôr. Por mais que você queira, existem situações que estão na frente um pouco, né? A experiência, o desenvolver nos treinamentos que vocês acompanham sempre. E se ele vai para fora, se ficar lá, ótimo, maravilha. E se não ficar, que volta muito mais preparado. Porque vai ter uma sequência de jogos lá no Barcelona B. Um tempo atrás a gente tinha aqui os times B, né? Era mais fácil de você pôr o jogador jogar. O que eu faço? Amanhã eu faço um jogo com o São Caetano, que ele vai estar lá jogando e a gente vai poder observar. Cuca, boa noite. Você acabou de ouvir aí do não matou o jogo, né? Poderia ter matado o jogo e tal. Outro dia o teu colega, o Carille, foi criticado assim porque o Corinthians é um time que ganhava de 1-0 só. Eu queria que você falasse sobre os críticos do 1-0. Você acabou de ganhar de 1-0, ainda mais se está tendo o Campeonato Brasileiro. Assim. Não, mas esse tipo de jogo é assim, ninguém vem preparado para ganhar de 1-0. Todos vêm preparados, tem que fazer 3, 4, hoje é o Atlético que está em último. É o maior engano que tem, esse é o maior risco que tem. Porque se você toma um gol e o time do Atlético é organizado, o Dorival é bom treinador, time leve e rápido, você acaba que nem vira mais o jogo, porque entra toda uma pressão e você não vai ter as coisas
naturais para fazer. Então, se a gente venceu por 1-0 hoje, está ótimo, são mais 3 pontos, fomos a 13, acho que 7º, 8º lugar, vamos subindo. Obrigado.